Há quem diga que o futebol do passado é que era bom. Ah, esses saudosistas. Preste atenção nessa frase que no final vou retomar ela. O jogo do Flamengo hoje, bem interessante, né, galera? O jogo do Flamengo hoje, o Flamengo ganhou. Ganhou e foi sensacional. Copa do Brasil. Se você não sabe como ocorreu a Copa do Brasil, ela tem muito a ver com aquela frase que eu iniciei anteriormente. E a Copa do Brasil começou numa disputa Rio-São Paulo que se estendeu para o Brasil inteiro. E o jogo de hoje favoreceu o Flamengo. Ah, tudo bem. O que favoreceu o Flamengo? A torcida favoreceu o Flamengo. Não estou sendo sarcástico, não. A torcida favoreceu o Flamengo. Sim, a torcida favoreceu o Flamengo. E quem dizia isso foi o jornalista Mário Rodrigues Filho. Filho do então Mário Rodrigues e irmão do Nelson Rodrigues. E Mário Filho, o estádio jornalista Mário Filho, Maracanã, ele defendia que a postura do time muda de acordo com a torcida que impulsiona ele para virar o jogo. O impossível se torna possível quando você tem uma torcida ao seu favor. É claro que a jogada de hoje pode ser questionada. Como o Didi colocou aí no grupo, esse cara merece um Oscar. Pênalti forjado? Calma, nos dias de hoje, chama o árbitro, mas chama ele para ver e conferir. Mas se for só ele sozinho e o seu auxiliar, ou o acusador, o promotor, você já sabe o que pode acontecer, né? Vão condenar um inocente. E dessa vez, quem foi condenado foi o Emelec. Tá fora. O Flamengo subiu e o Emelec desceu. Interessantíssimo, né? O Flamengo ganhou de 2, foi para os pênaltis, ganhou nos pênaltis. Tudo bem. E aí, tudo isso, todas as outras avaliações sobre jogador e não jogador, vocês podem fazer. E elas vão estar se repetindo amanhã, quinta-feira, até o próximo jogo. Mas eu quero trazer aqui a avaliação do sentimento do futebol. Pode parecer um paradoxo. Mas hoje, o futebol já foi coisa de negro. E hoje querem tornar o futebol coisa de branco. Em 1947, o jornalista Mário Filho escreveu um livro. O futebol. O negro no futebol brasileiro. Esse é o nome do livro dele, 1947. Se você não sabe, o pai dos pobres tinha acabado de deixar o poder. A gente tinha acabado de sair de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas garantiu muito direito para os pobres. A sua morte, uma morte injusta, um suicídio, impulsionado por denúncias de corrupção feitas pela UDN, União Democrática Nacional, que o acusou de corrupção injustamente. Esse carinha aí, ceifou sua própria vida. Não foi o Mariano Andrade. Eu tô falando de Getúlio Vargas. O seu enterro foi de uma comoção tão grande, meu amigo, que as pessoas colocavam pedidos de emprego dentro do seu caixão. A carteira trabalhista foi criada com ele. Hoje querem tirar ela. Os direitos trabalhistas também. Naquela época, se você perdia uma perna ou um braço na construção civil, você não tinha direito a nada. Ia para casa sem direito a nada. Você não poderia continuar trabalhando. Nem remédio seu empregador te dava. Olha que maneiro, meu amigo.
Em 1947, o Mário Filho, jornalista Mário Filho, um dos criadores da Copa do Brasil, não, um dos criadores do Campeonato Americano, do Campeonato Brasileiro. Olha o que esse cara escreveu. Há quem diga que o futebol do passado que era bom. De quando em quando a gente esbarra com um saudosista por aí. Todos brancos, nenhum preto. Foi uma coisa que me intrigou a princípio. Porque o saudosista era sempre branco, porra. O saudosista, sempre branco, nunca preto? Dava para desconfiar. Será? E depois, a época de ouro, escolhida pelo saudosista, era uma época em que se podia chamar de branca. Os jogadores claros, bem brancos, havia até louros nos times. Inglês, alemão, poucos morenos, mulatos e os negros, uma raridade, uma aqui, outra ali, nada de chamar atenção. Aí ele continua. Até o time de Bangu, ó, podia botar um time, botar um preto no time que fosse chamado de ingleses, porque o Bangu era chamado de Bangu Athletic Club. E nada mudou. E o paradoxo que eu falei é que hoje dizem que se querem separar o branco do negro e o negro do branco. Não é bem assim. E não é dessa forma, meu amigo. Então, eu continuo com a minha tese. E hoje eu torci pelo Flamengo, hein? Não pelo meu irmão que é flamenguista, não. Eu vou continuar com a minha tese de que o Flamengo ele vai ficar com um cheirinho. Esse campeonato brasileiro, o cheirinho é dele, gente. Porra, hoje eu torci pelo Flamengo. O cheirinho, na final, é melhor. Vai por mim. Tamo junto. Até a próxima.